Então vamos começar. Bom dia. Vamos hoje fazer mais um Falando em Sucessão. É sempre uma delícia realizar esses eventos, reencontrar tanta gente querida, clientes, ex-clientes, parceiros, amigos, muitos interessados no tema sucessão familiar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Rita, e hoje, juntamente com os meus sócios Rogério e Cíntia, nós vamos realizar o 13º encontro Falando em Sucessão. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem por objetivo a troca de experiências entre famílias empresárias. Lembrando que a Uni é especializada em sucessão e governança de empresas familiares, é a única no Brasil que integra num método próprio e com uma equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para formalizar o planejado. A Uni já atendeu mais de 200 famílias por todo o Brasil, acumulando longa experiência prática em processos complexos de sucessão, e também temos vínculo acadêmico. Eu coordeno há 10 anos o curso de empresas familiares na FGV. Todos nós da Uni somos professores lá e temos também vinculação com o Baruch College em Nova York, por meio do Rogério, que se envolveu com o núcleo de Family Business de lá. Ok? Muito bem. E sobre hoje, o nosso evento tem duração de 1 hora, todos podem fazer perguntas pelo chat. O Rogério vai cuidar de incluir as perguntas conforme a evolução da nossa conversa. Os microfones de todos os participantes vão ficar fechados, ok? As perguntas sempre pelo chat. E nossas convidadas de hoje são super queridas, de uma família muito especial, que gentilmente aceitou nosso convite para dividir suas experiências em sucessão. Um tema fácil, né? Um tema simples, né? Fácil de falar e de se abrir sobre esse tema, mas elas concordaram em contar para a gente como tem sido essa experiência. A Márcia e a Luciana nos contarão as suas trajetórias, né? Delas e dos seus 2 irmãos. No total são 4 irmãos que são sócios há quase 30 anos, desde a infância. A mãe, Dona Eunice, que está aqui hoje também, é uma mulher que inspira a todos, todos os dias. Ela plantou nos filhos a união e o respeito. E os negócios cresceram muito nos últimos 30 anos. Hoje eles exploram o ramo da metalurgia, da infraestrutura, venda de lotes imobiliários, agropecuária. Na nossa conversa hoje, a gente vai abordar vários assuntos, né? Os desafios dessa sociedade entre irmãos, a evolução ao longo dos anos, a experiência do planejamento da sucessão, a discussão de um acordo societário, papéis e responsabilidades entre irmãos. São muitos assuntos muito legais, mas vamos começar, né? Antes do nosso bate-papo com elas, eu vou apresentar aqui o genograma. Deixa eu compartilhar, só para que todos tenham noção da estrutura familiar da família Tamura. Todos estão vendo? Ok. Muito bem, então a dona Eunice, hoje com 69 anos, quase 70, né, dona Eunice? Ela foi casada com o Pedro, que faleceu prematuramente em 1994. Ele tinha, na época, 49 anos. Na época, os filhos eram bem pequenos, o mais novo tinha aproximadamente 6 anos, né? Que hoje está com 34, que é o Pedro. Depois, a Luciana, que é uma das depoentes de hoje, com 37 anos. Recentemente, teve uma menininha muito linda, fofa, que chama Manuela, a Manu, que é a primeira da 3ª geração. Depois a Márcia, 41 anos, que também hoje vai compartilhar com a gente a experiência como uma sócia gestora. E o Edson, o filho mais velho, também está aqui hoje com a gente, com 42 anos hoje. Então a gente percebe que na época que o Pedro morreu, o fundador, os filhos realmente eram muito jovens, aí de Edson, 14 anos na época, e o Pedro com 6 anos na época. Eu vou descompartilhar aqui, vamos então
começar o nosso papo com a Márcia e com a Luciana, eu queria pedir para a Márcia contar rapidamente para a gente, Márcia, a história lá atrás do seu pai e como que começou, né, o empreendedorismo e vocês como uma família empresária. Bom dia a todos. A história, acho que da minha família, ela começa também com irmãos sócios, assim. O meu pai, ele era sócio dos irmãos dele, e ele acabou chegando uma hora no caminho, na trajetória deles, que eles acabaram se separando. E aí meu pai começou, ele tinha propriedade rural, ele era do ramo de comércio de café, cereais na época, porque Maringá era uma cidade de polo cafeeiro aqui, né? Tinha muita gente que plantava café, e aí eles faziam essa comercialização de café. E aí, depois, quando o meu pai se separou dos irmãos, ele continuou nesse ramo de café e ele queria um outro empreendimento mais próximo da cidade. Foi quando ele comprou a Destil Metalúrgica, que ele tocava quando ele chegou a falecer, né? E tinha as propriedades rurais. Então, quando meu pai faleceu, meu pai faleceu num acidente de carro, e como a Ana falou, o meu irmão mais velho tinha 14 anos e o meu irmão mais novo tinha 6. Então a gente era tudo menor de idade, a gente quem acabou tocando todos os negócios da família foi a minha mãe, que entrou num mundo em que ela não conhecia, não era, ela fazia um pouco, ajudava meu pai um pouco na gestão, fazendo a parte de financeiro, mas ela não estava tão envolvida no negócio a ponto de ser uma sucessão, assim, ele ter ido e ela ter assumido de uma forma muito tranquila. Então, ela teve que entrar tanto na área da parte rural, quanto dos negócios, e ela ter que aprender como é que se lidava com tudo isso, num ramo em que a mulher era muito difícil, né? Ela se posicionar, muitas vezes falava, o pessoal não escutava, então ela veio toda nessa batalha para conseguir a gente ir acompanhando com ela e aos poucos ir fazendo essa transição, né? Então, a minha mãe, depois do falecimento do meu pai, ela acabou não tocando mais a parte da indústria, porque aí também era muita coisa, ela não conseguia. Ela fechou a parte da indústria e continuou com a parte da agricultura, da pecuária, tocando esses ramos da família. Entendi. A gente acompanhava ela, ajudava ela, assim, quando a gente era adolescente, a minha mãe ia para a fazenda e ia todo mundo junto. Então, ia minha mãe, os 4 filhos, precisava ir, às vezes, conversar na receita, a gente acompanhava ela. Ela sempre ia com o rastro dos pintinhos dela, Eu lembro dela que atrás, vocês né? contavam histórias do tipo, iam no banco, ela e os filhos, né, pro bem e pro mal, tava lá os filhos juntos, porque era Era o parte, né, jeito, do pacote ali. Ela porque como ela esperava, né, Márcia, os feriados para conseguir viajar com a gente para a fazenda, para a gente não perder a aula. Então, ela tinha todo um planejamento para conseguir ir levando a criar os filhos, os 4 filhos, e também tocando negócios, né? Porque ela tinha que fazer tudo sozinha, não tinha, assim, muito com quem deixar. Então, a gente ia junto com ela, precisava fazer as coisas, a gente ia, e ela tentou sempre conciliar as duas coisas, né? Você já sentiu que era trabalho? Para nós, Como é que para era? nós, acho que Eu tinha acho que tinha. algumas coisas. Não era uma Pode falar. festa, assim, né, Márcia? Que a gente sabia que a mãe tinha que ir para ver tal coisa. Eu me lembro de criança, a mãe compartilhando coisas. Deu problema no arrendamento, que ela queria tirar o gado, não estava conseguindo, né? Aconteceu isso com um funcionário. Isso a gente era um pouco, a gente sempre ouvia, né, o que estava acontecendo, Assim, que os problemas que estavam tendo, que ela estava lidando e tudo. Eu acho que essas coisas desde criança a gente foi acostumando a ouvir, até mesmo na época do pai, né? A gente ouvia, para conseguir, sei lá, superar um desafio que ele estava tendo. Eu acho que foi uma coisa que a gente foi
já foi absorvendo um pouco. Tem uma parte, meninas, que a gente adora, que é quando o Pedro começou a pensar em transformar as fazendas em loteamentos no futuro, né? E aí a história da família, né, conta que isso não foi possível enquanto ele estava vivo, porque ele veio precocemente a falecer. Conta um pouco como que foi isso, daquela época. Eu adoro a parte que ele levava a Dona Eunice lá na fazenda para ver a cidade. Conta essa parte. O pai era bem visionário, né, Mar? A gente tem um sítio que era próximo da cidade, mas e nesse sítio meu pai levava a minha mãe lá e falava assim, não, e ele tem uma vista muito bonita da cidade, assim. Hoje, inclusive, é o que a gente usa muitas vezes nas campanhas de marketing, falando da vista, né? Porque tem um pôr do sol bonito, dá para enxergar Maringá. E o meu pai lá, assim, não tinha ainda, tudo por ali, assim, era muito, ainda era uma região rural. Ele olhava e falava, olha, aqui a gente vai lotear, que aqui vai ser, eu vou deixar os degraus para os meus filhos, né? E as pessoas vão estar aqui e vão conseguir enxergar, olha que vista bonita. Então, quando o meu pai faleceu, ele já estava começando com esse projeto do loteamento, né? E isso foi em 93, 94. E com o falecimento dele, tudo isso meio que parou, né? Não era uma coisa que a minha mãe ia tocar, e aparecia muita gente que procurava ela. Olha, vamos fazer uma parceria, não quer vender o sítio. E ela foi segurando o sítio, porque ela sempre falou assim, isso aqui vai ficar para os meus filhos, para eles tocarem, né? Vai ser um caminho para eles, né? São os degraus para eles poderem seguir na vida. E foi o que aconteceu. A gente, em 2009, quase 15 anos depois, que a gente foi começar a trabalhar de novo com o sítio. A gente sabia que uma hora ia acontecer, né? Mas, assim, a gente levou até o último momento para a gente conseguir começar a fazer o loteamento, né? Uhum. E hoje o loteamento já foi executado, a gente já está com as vendas praticamente todas realizadas, né? E em busca de novos empreendimentos também. É bonito isso, né? O fato de isso ter começado tão lá atrás com uma ideia que não pôde ser executada à época, e isso ser implementado tantos anos depois, né? Pelos filhos, com vocês 4 aí juntos, e frutificando num loteamento do porte que é hoje, né? Como que é o nome do loteamento? É Bom Jardim? Bom Jardim. Lá são 914 lotes e a gente está com ele praticamente todo já vendido. Muito bonito, meninas. Muito. Em que momento que vocês sentiram que vocês estavam efetivamente trabalhando no negócio? Como é que foi essa transição? Explica também, Marcia, qual que é o papel de cada um dos 4 filhos? Quem é sócio gestor, quem que é sócio não gestor? Como é que vocês se dividiram e como é que isso aconteceu? Eu acho que aconteceu um pouco gradativo. A gente sempre, eu acho que a Luciana falou, a gente sempre foi acompanhando a minha mãe, assim, né? Mesmo quando a gente era novo, tinha, sei lá, uns 16 anos, alguma coisinha a gente fazia olerite de funcionário na máquina de escrever, né? A gente fazia alguma coisinha para minha mãe, sabe, aquele secretariado, a gente sempre ajudou ela, assim, então foi meio que natural. Escrevia o cheque, lembra, Márcia, nos livros lá da mãe que passava os canhotos de cheque no livro, ia passando ali para ela. Até mesmo assim, a gente quando ia para a fazenda, que ia vacinar gado, para a gente não era uma responsabilidade, mas a gente sabia que aquilo também era trabalho, né? De ir lá anotar as coisas durante a vacinação. E desde pequena, assim, a gente participou de tudo isso, né? E para mim, na cabeça da minha mãe, do meu pai, eles tinham muito, talvez eles já tinham definido já tinha uma estratégia para a gente, assim, né?
Eles falavam, olha, queria que cada um assumisse um ramo da família, um pedaço, né? E que eles sempre, assim, tanto o meu pai quanto a minha mãe, acho que eles sempre falavam assim, a gente quer que vocês trabalhem os 4 juntos, a gente quer, isso assim, desde o começo era uma coisa que a gente sempre ouviu muito, a gente queria que vocês trabalhassem juntos, que vocês conseguissem estar juntos depois tocando o negócio. E eu acho que... Eu acho Pode falar. Não, acho que tinha um negócio do pai também, né? Que ele falava assim que ele viu a dificuldade que foi trabalhar sozinho e ter os irmãos também trabalhando junto. Então, que juntos acaba sendo, no nosso caso, são 4 pessoas que trocam ideia, que um, né, conversa. E eu acho que o pai, eu lembro, assim, não sei da mãe ou do pai falando dessa história de que às vezes trabalhar sozinho, porque o pai tinha uma sociedade com os irmãos, depois ele passou a trabalhar sozinho. Eu acho que ele também sentiu essa mudança, né? Dificuldade de você você tá crescendo com seus irmãos, tá lá, troca ideia, né? Às vezes assim, tem um risco que você quer correr, você troca uma ideia, fala vambora junto. E tá sozinho mesmo, tendo que arcar com as decisões todas para ele, ser todo um risco que ele assume sozinho, tudo só, é muito só, né? Então eu lembro do pai falando, da mãe falando disso, que os 4 juntos têm uma força que cada um sozinho talvez não teria. Então, ó, com esse planejamento, né, o que o seu Pedro queria, o que a dona Eunice queria para vocês 4, conta como que está hoje. Como que funciona, Luciana, o papel de cada um agora na condução dos negócios, na sociedade? Fala um pouquinho disso. Hoje como a gente tem vários ramos, então assim, o Edson ele está na indústria da metalurgia, na Usingá, a Márcia na Santa Márcia, né, na loteadora, e o Pedro ele tem tocado com a minha mãe as fazendas, assim, a parte do agro é ele e a minha mãe que tocam, que vão para a fazenda, é eles que gerenciam. A gente mete o pitaco, tem reunião de conselho entre a gente em algumas decisões mais complexas e que demandam, assim, que a gente definiu que acaba subindo para conselho e a gente debate, né? Traz, olha isso, às vezes até para trocar uma ideia também, né? Porque agrega. Então acaba meio que cada um dentro do seu ramo, mas todo mundo meio inteirado do que está acontecendo. Não, mas explica uma coisa, você acabou de falar uma coisa muito interessante aí. A Márcia, ela atua na Santa Márcia, é isso? Ela é santa? Então, né? A Márcia da Santa Márcia é a nossa piada. A Márcia virou a Márcia da Santa Márcia. Todo mundo acha engraçada essa história da Márcia. A gente até estava falando, nossa, tem 2 das teorias, né, Márcia? Que a mãe gostava de colocar nome de santa em tudo. Então ela até inventou a Santa Márcia. O pai, ela tá me corrigindo. E o pai gostava de colocar nome de santo em tudo, porque dizia que dava certo a coisa quando era Santa Carmen, Santa, né? Aí colocou o nome de Santa Márcia. Boa. Deixa eu recapitular aqui, então. Então, a Márcia está olhando mais para os loteamentos, né? O Santa Márcia. O Edson, a Usingá, a indústria. O Pedro na agropecuária, as fazendas com a sua mãe. E você, Luciana, qual é o seu papel? Eu sou, na verdade, uma sócia não gestora que acabo, como eu sou formada em Direito, acabo dando um suporte jurídico. Não que eu trabalhe dentro da empresa, sim, mas eu acabo tendo uma atuação nessa parte jurídica, né? Porque na verdade, eu sou concursada, eu sou funcionária pública, então eu tenho um outro emprego. Eu não tenho dedicação exclusiva, né, para a sociedade, mas em alguns aspectos eu acabo olhando mais de perto, né, acompanhando melhor, acompanhando mais o negócio. Então você é uma sócia gestora, né? É sócia dos negócios da família, mas tem uma profissão independente, né? Você tem o teu dia a dia ligado, a tua rotina de trabalho é ligada a uma outra carreira. E como é que você fica sabendo se as coisas estão indo bem, se eles estão fazendo besteira lá, se
se eles estão gastando o teu dinheiro à toa, ser sócio, comprando na verdade, carrão. assim, eu participo das reuniões, as decisões de mais acho que mais tá complexas, tá né? cortando um pouco. Eu sei que as decisões mais complexas são todas trazidas para a gente debater entre a gente, né? Acho que já faz um tempo que algumas coisas a gente vota, então, não sei, quer adquirir um imóvel, alguma coisa assim, tudo é trazido para a gente debater dentro da sociedade. Agora, as reuniões são um pouco mais informais, porque muitas vezes acompanhadas da Manu, daí acaba ficando um pouco mais leve. Porque faz parte do preparo da terceira geração, né? Já ela tá participa entrando, das reuniões, mexe no computador nas reuniões. Faz a pauta, a ata. É ela que fica lá escrevendo. Ela tenta, Luciana, né? Luciana e Márcia, tem uma pergunta aqui da sua xará, Luciana. A Luciana Abreu mandou uma pergunta aqui para saber exatamente dessa questão da governança. Se vocês têm reuniões de conselho, quem é que participa, com que frequência vocês se reúnem, se isso tem funcionado direitinho, principalmente para quem é sócio não gestor, né, como a Luciana, que está distante dos negócios, se é suficiente uma reunião de conselho para você ficar a par das coisas? A gente faz com bastante frequência as reuniões de conselho, até porque, assim, quando cada gestor entende necessário para tomar uma decisão, trazer para conselho, como a gente acaba somos nós 5 e tal, e tem uma facilidade de se encontrar, né? Não tem todas aquelas formalidades, quando é uma empresa muito grande, o conselho tem que, né, notificar com antecedência, Fazer tudo mais. convocação. Na verdade, lá aqui vira grupo de família, né? Todo mundo pode, tal dia. A gente tem um grupo separado para tratar assuntos dos negócios, do WhatsApp da família, assim. Tem um grupo da família normal e um grupo dos negócios. Então, a gente procura direcionar cada assunto ali. Então, a gente acaba fazendo uma reunião por mês, geralmente a gente faz com certeza, né? Para debater alguns assuntos, assim. Se cada gestor entender pertinente ou entender que quer trocar uma ideia com os demais sócios, que se sente também mais seguro de tomar aquela decisão, levando para conselho debater, eles acabam convocando, falando, olha, eu preciso falar disso e tal, vamos todo mundo. Aí a gente se reúne, expõe o que tem o tema, e a gente vota, faz ata, faz tudo, e daí para deixar consolidado assim, o que a gente decide. Eu, como sócia não gestora, eu acredito que tenha sido suficiente, assim, eu me sinto inteirada dentro do... É que os pormenores de cada negócio, para quem é sócio não gestor, a gente não acaba sabendo, né? Quanto ganha o administrador da fazenda, de tal. E eu acho que nem cabe a mim ficar sabendo dessas coisas, são detalhes que cabe ao gestor de cada área. Acho que, assim, como cada um tem sua competência dentro das empresas, e também eu acho que fica tranquilo, assim, o que é maior traz, o que é coisa do dia a dia, que é operacional, acaba sendo cada um toma suas decisões. Nossa, muito legal. É assim que deve ser mesmo, né? Porque uma reunião de conselho, ela deve ter, né, esse caráter bem deliberativo de coisas que são mais importantes, que estão acima das alçadas dos gestores. Então, são menos assuntos, só que mais importantes, né, Luciana? E gostei também da disciplina que vocês têm de formalizar tudo em ata e dessa estratégia de ter 2 grupos de WhatsApp, um para trabalho e um para questões familiares. Fica a dica para todos os participantes aí, porque isso é uma prática bem interessante, hein? Muito Senão bom. começa a virar... Depois jeito você não acha nada dentro do grupo. É um jeito moderno dos dias atuais de fazer essa separação, né, de assuntos e começar mesmo a segregar as coisas dentro da família. Muito bom. Márcia, conta pra gente, a Luciana trouxe um ponto de vista que é o da sócia não gestora. A que está longe da operação, que fica sabendo e tem contato com as decisões estratégicas numa reunião de conselho. E você tem um papel de sócia gestora, junto com o Edson, né? De sócia gestora nos negócios da família. Fala um pouco do seu ponto de vista, dessa inter-relação que você tem que ter com sócios irmãos não gestores.
Eu acho que divide também um pouco a responsabilidade de eles se sentirem também participativos. Então, tem tomada de decisão que no meu caso, eu acho importante todo mundo estar ciente e participando da tomada de decisão. Às vezes a gente vai comprar um imóvel, vamos fazer um negócio, às vezes até contratos um pouco mais, que pode ter, às vezes, um risco maior, que a gente vai ter que tomar um risco maior, são coisas que a gente leva para conselho. Então, assim, para que essas coisas que são um pouco mais complexas, depois lá na frente não vem aquela coisa do tipo, mas eu não sabia que você fez isso, que você assumiu esse risco e acabou dando algum problema. Eu acho que justamente por eles não estarem participando, eles têm que estar cientes dessas questões que acontecem, para depois não ter problema lá na frente de não sabia que você fez isso. E eu acho que isso depois é o que acaba dando problema nas relações familiares, né? Porque de uma certa forma quebra a confiança também, né? Então eu acho que é importante estar participando, estar presente. E é o que a Luciana falou, não dá para a gente levar tudo para conselho. Não dá, de repente, eu quero dar um aumento para o meu supervisor de operações. Esse tipo de coisa, eles não sabem nem por quê, não conseguem nem enxergar por que você está querendo. Então, essas coisas são coisas muito pequenas para ficar levando para eles. Então, a gente confia no que o outro está fazendo, só que também divide as coisas mais complicadas, assim, né? Tipo, às vezes, compra de imóvel, risco que a gente vai fazer, alguma aplicação, algum negócio que a gente acaba fazendo, compra de ativo, às vezes a gente vai comprar um ativo de valor mais vultuoso, isso chega no conselho, a gente divide no conselho. Então, a gente tem meio que uma separação do que vai e do que não vai para conselho, né? E eu acho que desse jeito, acho que a gente divide também a responsabilidade no que pode dar muito problema e tem a tranquilidade de ir tocando no dia a dia, sabendo que tem coisa que não precisa ir, que a gente... Até porque tem ritmo para a coisa acontecer, aí não dá para esperar uma semana para ir para reunião de conselho para tomar essa decisão. Então, tem coisa que tem que ir tocando no dia a dia. Eu acho que tem funcionado bem para a gente, assim, essa divisão do que leva, o que não leva, mas é importante a gente dividir com todo mundo as decisões, né? Marcia, essa forma, né, de condução de negócios, que cada filho cuida de um tipo de negócio, não deixa de ser, sabe, uma fantasia dos fundadores de que eles vão ter uma destinação para cada filho, sabe? Então, conforme vai tendo filho, vai criando negócios. E o que vocês estão trazendo é o oposto, né? Vocês estão dizendo assim, apesar de cada filho, ou a gente ter 3 filhos cuidando de 3 tipos de negócios diferentes, a gente se reúne para olhar juntos os negócios, para tomar decisões juntos, né? Então, os negócios realmente, cada um está um pouco mais à frente, tem uma certa liderança diferenciada ali em cada um dos negócios, mas existe uma prestação de contas, né? Vocês olham juntos os resultados e provavelmente, às vezes, surge lá alguns questionamentos, né? Por que isso foi feito assim? Por que está gastando tanto? Por que esse investimento foi tão alto? Por que esse negócio está dando prejuízo? Por que vendeu pouco? E é uma cobrança num nível que vocês são sócios, são irmãos, né? E são gestores também, né? Como que vocês lidam? E aí pode ser para a Márcia ou para a Luciana. Como é que vocês lidam com os conflitos que surgem a partir dessas diferenças? Acho que a gente fez terapia, né? Para conseguir ter essa assim, tentar não levar tudo para o pessoal, porque senão fica muito complicado, assim. Tem coisa, porque a gente está cobrando entre irmãos também, né? De uma certa forma é como se a gente estivesse todo mundo no mesmo nível sendo cobrados, né?
Então, a gente acho que tem que conseguir tentar separar um pouco essa cobrança do que é pessoal, do que é rotina de trabalho e tal. E um pouco você tem que lidar com isso, porque eu acho que quando a gente se sente muito ofendido pela cobrança, é muito uma questão pessoal, né? Então, você tem que tentar resolver as suas questões para não se sentir tão atingido por essas cobranças, né? Porque acontece, tem hora que eles não tá entendendo por que foi feito algumas coisas, né? E às vezes dá brigas, a gente tem que botar um pouco de pano quente, dar uma respirada, né? Isso entra muito a mãe, né? Que acaba sendo aquela... A minha mãe é uma pessoa muito calma. Então, eu acho que teve uma evolução também, né, Márcia? Que a gente, ao longo do tempo. Porque como a gente começou bem novo, então eu acho que ao longo do tempo, assim, foi melhorando. A gente tem ainda caminhado para ficar legal, mas a gente tem melhorado, assim. Acho que dentro cada um foi amadurecendo também, né? E a coisa tem melhorado, assim. Acho que quando a gente era mais novo, tinha um pouco mais de conflito, né? E a mãe sempre botando pano quente, ela, aquele jeitinho dela, foi indo. E porque eu acho que quando a gente era... Desculpa. Não, vai. Não, eu ia complementar dizendo que quando a gente era mais novo, a gente acho que as coisas eram mais fervidas, assim, né? Tinha mais briga, a gente ficava mais nervoso. E é o que a Luciana falou, a minha mãe foi pondo panos quentes até a gente também entendendo, tá mais maduro no negócio, né? Porque quando a gente começou, assim, de uma certa forma, assim, quando o Edson tinha uns 29, 30, o Pedro ainda era adolescente, né? E já estava meio que trabalhando. Então, a gente um pouco tem essa diferença de idade. A gente foi crescendo junto com o negócio, tendo que desde cedo ser sócio, mas, assim, quando a gente é novo, adolescente, a gente não consegue nem conviver com os irmãos, que já dá arranca-rabo, a gente acaba brigando, né? Imagina discutir negócio. Então, assim, acho que o papel da minha mãe foi fundamental para a gente ter, hoje, a gente mais velho, com mais maturidade, conseguir estar gerindo dessa forma, porque por muito tempo ela que teve que colocar panos quentes, falar, olha, espera um pouquinho, respira, não é assim, né? Ela foi conduzindo a gente para a gente chegar no que a gente consegue ter hoje, né? E ainda assim, hoje a gente às vezes tem alguma coisa que né, causa conflito, alguma coisa. Às vezes tem que esperar um tempo para depois voltar. Não dá para decidir no calor, e vai para voto, né? Às vezes alguém fica vencido, alguma coisa assim. Então, é coisa que a gente vai aprendendo a lidar e eu acho que a gente está caminhando ainda, cada um, né? Eu acho que tem coisa que a gente começa também a ter maturidade de perceber assim, olha, isso não é uma reunião. Você começa a perceber que já está começa a aquecer muito a reunião, você fala, pera, então essa pauta não entra, a gente vai ter que entrar da outra vez. Porque se espera mais 1, 2 dias, a gente volta a conversar, porque senão você começa a perceber que vai dar briga e aí eu acho que ninguém consegue decidir nada, né? Acho que já teve até casos que a gente tinha coisa para decidir e falou assim, então espera, não tá dando, então o sócio, alguém que tá tendo alguma divergência, quer procurar mais informação, quer ir atrás, né? Precisa de mais subsídio para tomar essa decisão. Então vamos esperar e tomar uma outra decisão. Aí marcava uma outra data para a gente voltar a discutir, né? Já teve casos que a gente teve que fazer isso. E quando também acontece isso, Luciana, vocês estão lá na reunião, aí tá quebrando pau. Porque acontece, né? Estão brigando, cada um com a sua posição, com o seu perfil, né? Com a sua contribuição ali na hora. E rola uma briga. E vocês, então, falam assim, não vai dar para decidir agora, vamos deixar para a próxima reunião. Entre essa briga e a próxima reunião, como que fica a relação familiar lá em casa? Vocês conseguem separar? Depois mais ou menos. Não é tão... dependendo do grau, a gente tem que dar um tempo para cada um, assim. Eu acho que cada um digerir aquilo também, né? A gente sempre acabou voltando, porque a gente tá junto até hoje. Mas se for ver, assim, às vezes leva um mês, às vezes leva, sei lá, mais meses. Às vezes leva 3 dias. Então,
Às vezes assim, brigou lá na reunião, não sei o que, tá, esquentou. Mas domingo tá almoçando junto. Então, assim, depende muito ainda do grau da discussão. Mas já teve casos da gente ficar mais de meses, né, Márcia? Assim, tendo que dar uma esfriada boa, assim, pra Mas mesmo conseguir nesses prosseguir. casos que a gente conseguia trazer outras coisas para as reuniões. Assim, às vezes a reunião as relações não estavam tão harmoniosas, mas a gente continuava trazendo outras coisas, porque também não dá para, de repente, esperar 3 meses para passar essa mágoa. Mas a gente vai conduzindo, acho que a gente vai tentando conduzir de uma forma um pouco mais leve, de repente não traz esses mais às vezes sensível, assuntos né? tão sensíveis, nesse caso a gente dá uma esperada, mas nos outros a gente continua assim, né? Não vamos resolver, de repente tem um problema na loteadora, então a gente não vai falar da loteadora, vamos falar das fazendas, que é um assunto que a gente consegue lidar e consegue resolver. Então a gente vai continuando, e porque uma hora também acho que a convivência vai fazendo com que um pouco vai se diluindo tudo isso, né? Essas raivas, assim. Então, a gente vai continuando. A gente vai tomando cuidado do que colocar na hora certa. Muito legal esse nível de transparência que vocês estão trazendo aqui, porque muita gente olha para as empresas familiares, né, histórias de sucesso, tal, e acham que são flores, né? Sempre tudo caminhando bem. E não, é uma montanha-russa de emoções, de altos e baixos, né? Isso é a normalidade de qualquer empresa familiar. A gente tem que encarar isso. Agora, contem por um acaso, se vocês tiveram algum momento de maior desespero em que vocês acharam, putz, não vai dar certo, deu tudo errado, estamos no fundo do poço, sem saída. Vocês tiveram um momento como esse? E qual foi, se vocês puderem compartilhar? Entre nós, assim, da gente falar, não quero mais, não vai dar certo a gente trabalhar junto. Ou disso, ou o próprio crise dos negócios mesmo, enfim. É que a gente tem uma mãe com uma fé, Rogério, que quando a gente se desespera, ela fala, calma, as coisas não são assim. No começo da pandemia, né, Márcia? A gente deu uma assustada, falando, nossa senhora, que fase, que ninguém sabia o que ia acontecer. A minha mãe, calma, gente. Seu pai, quando foi bloqueado as poupanças lá, ele catou do dele e dividiu com os funcionários e não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem esse respaldo da minha mãe muito forte ainda, sabe? Eu não sei, digo por mim, assim, ela é uma pessoa de muita fé. Então, assim, às vezes a gente se desespera e ela dá aquela, calma, vocês estão apavorados. Ou seja, o próximo loteamento vai se chamar Santa Eunice, né? Tem que chamar, né? É verdade. Muito boa. E quando que vocês... o que fez com que a família Tamura resolvesse fazer um trabalho organizado, né, sobre planejamento da sucessão? O que foi que desencadeou isso? Muitas famílias têm essa dúvida, né, sobre como envolve a todos. Muitas vezes um membro da família, um filho, enxerga que é necessário, mas não sabe como trazer o assunto para a família, né? Como é que isso aconteceu na família de vocês? Eu acho que a gente sempre viu, acho que tem histórico na família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a história deles, eles começaram muito em famílias, assim, eles são famílias de imigrante, né? Os meus avós vieram do Japão, eles que começaram, o lado da minha mãe veio o meu avô e os irmãos deles, e todo o negócio deles surgiu a partir da união dos irmãos, e chegou uma hora que começou a dar briga entre os irmãos, porque aí a família começa a ficar muito grande, e começa a ter muita... a gente sabia que tinha muita coisa, dessas coisas pessoais entre a família, que eles acabam brigando. Na família do meu pai também foi assim.
Então, pra gente, a gente já sabia que precisava se organizar, assim, né? Porque a gente via muito uma coisa assim, quando o patriarca, a matriarca falece, os irmãos acabam brigando por causa de dinheiro, né? Então, a gente tinha muito exemplo disso, assim, de famílias brigando por causa do dinheiro e destruindo a família, que era uma coisa que a gente não queria que acontecesse com a gente, né? Eu acho que o que a gente queria era continuar sendo uma família e tendo os negócios, né? Que o que seria mais importante seria ter a unidade da família. Então a gente achou meios para conseguir que isso se perdurasse, assim, né? Porque o nosso medo era essa briga dos irmãos por causa de dinheiro. Foi isso que levou a gente a buscar se organizar, buscar a deixar as coisas mais estruturadas. Acho que a gente teve muito exemplo, assim, vendo muita gente em torno da gente com essas discussões. Acho que tem muito uma coisa. Foi a Márcia que foi, né? Buscou a empresa de vocês, que ajudou, deu assessoria. A gente já tinha começado, na verdade, né? Essa questão. A Márcia sempre teve essa visão de que a gente precisava de regras para que não chegasse nesse ponto da gente ter um conflito tão grande que não conseguisse conviver mais como irmão e dissolvesse como família. Eu sei que acho que a Márcia teve um curso com vocês, que conheceu a Uni. E para a gente foi bem legal o trabalho de vocês. Eu acho que com essa questão de organizar com profissionais, tem alguns pontos que é difícil entre irmãos você falar assim, tá, agora é a hora da gente falar isso. E como a gente foi organizando as coisas, foi discutido acordo de cotistas e tudo mais, questão das empresas, organograma, foi feito tudo isso, foi trazido alguns pontos que a gente tem que discutir, tem que ter feito a regra, tem que ter já um entendimento, um acordo entre as pessoas para saber como é que vai funcionar, né? Eventualmente no falecimento de um sócio, quem que vai entrar, como é que é. Então, essas coisas, acho que se não tivesse uma assessoria, alguma coisa que a gente tivesse ido atrás, ia ter sido muito mais difícil trazendo uma reunião, né, Márcia? Eu acho que a gente não tinha... a gente não tinha nem entendimento de como isso ia acontecer, assim, né? Porque se não tivesse um apoio de um profissional que orientasse quais os caminhos, tinha pontos que a gente nem imaginava que tinha que discutir no acordo de acionistas, né, Lu? Mas eu acho que assim, ter um terceiro no meio dessa conversa mediando, torna mais né? profissional. Não é aquela reunião de família em que tá todo mundo na hora do almoço discutindo o que a gente vai botar no acordo de acionista, né? Eu acho que quando a gente traz esse profissionalismo, eu acho que a experiência de quem já passou por tantas histórias de famílias como vocês passaram, eu acho que vai organizando isso pra gente, né? Porque senão seria assim, eu imagino que vira aquela coisa de família discutindo na hora do almoço o que vai constar, como é que a gente vai decidir, que é o que depois eu acho que acaba gerando essas brigas, né, de família. Não é uma coisa feita numa hora que muitas vezes você não faz na raiva, não faz nesse calor dessa emoção, assim, você consegue trazer um pouco mais para o lado racional. Eu acho que tem uma certa polidez que acaba gerando, que faz com que você também consiga destruir um pouco esse lado tanto de família, de irmãos, assim, porque de uma certa forma esse acordo de acionista não é feito entre irmãos, ele tem que ser feito entre sócios, né? E para fazer essa discussão não pode ser feita com esse sentimento, meu irmão vai ficar com mais e o meu irmão é assim, meu irmão sei lá, não dava atenção para mim, não quis ir comigo em tal lugar, né? Ele não pode levar esse ranço junto para a mesa de negociar um acordo de acionistas. Então não pode ser, tem que ser mais profissional nessa hora, né? E o processo de vocês, né, da discussão do acordo, foi muito bonito, né? Vocês tiveram muita abertura e nem sempre é fácil, né? O Edson, o Pedro, a própria Dona Eunice estão todos aqui para desmentir isso que eu estou falando, né? Então, esses encontros, ainda que estruturados com a ajuda da consultoria, para trazer os tópicos, né? Então, a gente
traz esses tópicos, conversa com vocês, alinha, e mesmo assim não é fácil, né? Precisa de coragem, precisa de abertura, de sensibilidade e dessa consciência que você falou, né, Márcia? De que estamos sim entre irmãos, né? Temos sim o nosso histórico, nossa família, mas aqui a gente está também, e principalmente como sócio. E aí tem várias coisas de sócios que a gente precisa discutir para poder perpetuar o nosso negócio, perpetuar o nosso legado. Esse ponto eu achei super legal, trazido por vocês, e eu lembrei de uma outra coisa também, que é bem específica do caso. Quando vocês tiveram lá o falecimento, sofreram o falecimento do seu pai, abriu-se ali um inventário, né? O inventário, como a maioria de nós aqui sabe, é um procedimento judicial, ainda com menores, né, que havia na época, que eram vocês, é um procedimento judicial que serve para transferir o patrimônio do falecido aos seus herdeiros e sucessores. E aí, lá naquela época, em 94, se abriu um inventário. Fala um pouco, Luciana, quanto durou este inventário? As pessoas não inventário. Não é possível, né? Assim, só Não foi durou, 24 anos. Continua. Meu Deus. A gente tá... Aqui, quando meu pai faleceu, nós éramos todos crianças, né? Então, tem algumas intercorrências do fato de ter menores que, então, tem interferência do Ministério Público. A gente teve que expedir alvará por causa de uma propriedade ou outra específica ao longo do processo. A gente parcelou nosso ITCMD, que é o imposto caro, então a gente estava pagando ITCMD. Então, assim, foi um processo que demorou muito tempo, assim, gastamos bastante com advogado, né? É um processo moroso. Hoje em dia, todos maiores, tudo seria mais fácil fazer escritura e tudo mais. A lei permite, mas na época que meu pai faleceu, não, era tudo judicial. Nós nem entraríamos no caso que fosse esse, porque todos eram menores. Então, teve todo esse período que foi bem difícil, assim, a questão do inventário. Quando saiu, a gente falou, aleluia, porque demorou muito. No final, conseguiu até amadurecer um pouco os filhos. Quando terminou mesmo, já estava todo mundo adulto, já estava faz pouco tempo, né, Márcia? 24 Ainda tem umas pendencinhas ali. 24 anos é um recorde na carreira da Cíntia e da Luciana, que são as advogadas aqui, ou tem inventário que dura mais que isso? Imagina, tem inventário que dura mais que isso, e isso que é um inventário deles, que demorou sim, e ainda tem coisas lá, né, como a Márcia falou, mas não teve conflito, hein? Era todo mundo representado pelo mesmo advogado, era um inventário judicial consensual. Tem inventários judiciais que são litigiosos que podem durar muito mais do que isso. Eles são, e mesmo assim, é custoso, demora, tem a questão do poder judiciário, que é desaparelhado, lento, né? E ainda o conflito dos familiares. Então, é uma bomba o inventário. E o planejamento da sucessão acaba vindo para evitar a necessidade de um inventário dessa complexidade. Você trata seus bens de forma a não precisar de um inventário, que é o que foi feito no caso da Dona Eunice, né, Dona Eunice? A gente tratou da sucessão da Dona Eunice de forma que, quando daqui a 100 anos ela vier a falecer, isso está cuidado de forma a tudo estar nos seus devidos lugares já. A gente buscou também, né, pensando nisso, que até numa questão assim, não só evitar pagar tanto imposto, porque hoje em dia o TCMD é um imposto, né, muito caro, mas também pensando na facilidade, acho, na celeridade do processo, não ter que demorar tanto tempo, ser uma coisa um pouco mais fácil. Legal. Estamos chegando na reta final, pessoal. A gente está indo para o final aqui, olha, temos mais 6 minutos e eu sei que tem perguntas dos nossos telespectadores, né, Rogério? Mas tem uma pergunta aqui. Fala. Não, é só... Luciana, a Dona Eunice está aí do seu lado? Ela tá.
Eu queria pedir para ela falar algumas palavras, e especialmente assim, talvez alguma mensagem, né, para as famílias que estão passando pelo seu processo de sucessão, que nunca acaba, né? Deixa Dona eu Eunice, abrir o pode microfone falar para dela gente? aqui. Eu vou abrir aqui. Deixa eu fechar o meu e abrir o. Não precisa Aí, dela agora. pronto. Bom dia. Assim, agradecer ao grupo da Uni, né, que aconselhou, assim, porque eu acho que sem essa aconselhamento, né, do pessoal da Uni, a gente não conseguiria atingir, assim, sabe? Porque como a Márcia falou, nós viemos de família, tanto minha como do meu marido, de que teve problemas assim entre os irmãos, assim, sabe? Então, como a gente já veio desse problemas assim, eu acho que a Uni nos proporcionou um uma ajuda muito grande, assim, sabe? Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Uni, né, de nos ter aconselhado, assim, sabe? A gente é que agradece a confiança, dona Eunice. É bem emocionante para a gente sempre que a gente vê, né, florescer uma sociedade tão linda como aconteceu com seus filhos, a partir de um processo de continuidade, né? Para a gente é bem gratificante. É a riqueza do nosso trabalho. Só tenho a agradecer. Legal. Ana, tem uma última pergunta aqui da Mariana, que encaminhou para mim. Ela queria saber como é que se dá a divisão de dinheiro lá na família. Se vocês, como família, conseguiram organizar o que é remuneração, sabe, salário para quem trabalha na empresa, o que é distribuição de dividendos para sócios, se vocês conseguiram organizar isso bem. A gente tem salário para quem é gestor. Então, conforme o que o seu cargo, você recebe o salário. E aí e a parte da distribuição aí é feita igual conforme a cota de cada um, né? Então a gente tem 50% da minha mãe, o restante a gente divide 12,5 para cada um dos filhos. Então a gente faz essa distinção, o que é salário e o que é distribuição de lucros. Isso eu acho que é uma coisa que foi importante acontecer, sabe, Rogério? A gente remunerar por quem está lá fazendo, e também o sócio que não participa, ele também ter receber a distribuição de lucros, porque também não faria sentido ele também não ganhar nada daquele negócio que está acontecendo, né? Então, a gente tem feito, a gente faz distribuição do lucro e faz o pagamento, no nosso caso, de prolabore, porque a gente é sócio, né? Então, a gente faz essa distinção. Ah, que bom, Márcia. Isso é um ótimo exemplo. Essa é a melhor prática que as famílias devem adotar mesmo. Remuneração coerente com o nível de responsabilidade para quem trabalha nos negócios, né? Considerando todos os perfis, as competências, habilidades, experiências e tal. E distribuição de dividendos é algo natural dentro dos negócios que deve ocorrer, sim, dentro das empresas familiares, proporcional às participações societárias de cada um. Então, vocês estão de parabéns. Então, fizeram super bem essa lição de casa também, né? Obrigada. É porque a gente foi sendo orientado, né? Como fazer, tem que fazer desse jeito, senão a gente não sabe. Muitas vezes a gente vê em algumas famílias que é tudo dividido por igual. Eu acho que essas coisinhas vão gerando também, eu acho que uma sensação de... aí um começa a falar assim, nossa, mas eu faço tanto e eu ganho igual que não faz, né? Eu acho que se não tem essas organizações, é isso que vai minando a relação familiar também, né? Que vai... Eu acho que, por outro lado, eu como sócia não gestora, traz até uma questão de liberdade. Por exemplo, eu não quero trabalhar nos negócios da família, digamos, se eu não tivesse envolvimento nenhum. Eu quero só ser sócia.
Então, assim, né, quem está trabalhando lá, se todo mundo recebesse só divisão de lucros, quem é sócio e não trabalha, receberia igual quem é sócio e trabalha. Então, assim, por um outro lado, quem não é, te dá a liberdade de falar, não, eu acho que meu caminho profissional é uma outra coisa, eu quero continuar a ser sócia, sim, dentro da empresa, mas eu não quero trabalhar na empresa. Então, para isso, eu não recebo remuneração, mas recebo divisão de lucros. Eu acho que tem esse outro viés de trazer liberdade para os sócios também, serem gestores ou não, né? Perfeito. Adorei esse fechamento. Acho que o ponto da remuneração, que bom que veio essa pergunta do público, né? É um ponto super sensível nas famílias, né? E a gente. E bom que vocês foram bem abertas. A gente chegou ao final do nosso encontro, são 11h30. Eu queria perguntar se vocês têm uma dica, algo assim que seja, sabe, aquela cerejinha do bolo, algo que vocês acham que faz toda a diferença para quem está num processo de sucessão. Márcia e Luciana, uma última palavra. Fazer terapia, Má? Fazer terapia é importante. É bem importante. Mas eu acho que a vontade de querer estar junto. Eu acho que quando a gente tem esse foco de não, a gente vai querer estar junto, a gente vai querer continuar junto, né? Eu acho que aí você vence algumas barreiras, né? Eu acho que quando aí a gente vai buscando solução. Se você tem eu acho que isso é importante, a gente permanecer junto, acho importante manter esse patrimônio, acho importante isso. Então, assim, você vê que a coisa não tá legal, você busca terapia. Você vê que não tá, que tem uma questão profissional que tá faltando, você busca uma consultoria, né? Mas com esse foco de você manter junto, né? Então, eu acho que a gente acaba gerando vários esforços com um único objetivo. Que é continuar juntos, né? Porque eu acho que dentro, não sei, pelo menos para mim, eu vejo assim, eu tenho ainda muito forte que a minha mãe, que meu pai falava, que nós quatro juntos somos muito mais fortes do que cada um separado, né? Dentro da questão de decisão, de você ter mais gente para trocar ideia, tem muito mais a agregar do que, né, do que dificuldade, eu acho. Acho que, não sei, para mim é isso. Muito bem. Quero agradecer a presença de todos hoje aqui e agradecer demais Dona Eunice, Edson, Márcia, Luciana, Pedro, pela abertura, especialmente por vocês serem uma família de origem japonesa que geralmente é mais fechada, né? Para a gente é muito interessante ver o grau de desenvolvimento, amadurecimento, abertura, comunicação, o que faz com que inspire e dê esperanças mesmo, né, para outras famílias de que o processo não é simples, mas é possível. Muitíssimo obrigada. O nosso próximo encontro vai ser em abril. A gente vai estar em breve com a data definida e vai ser divulgado nas nossas redes sociais. Então, sigam, curtam e compartilhem as nossas publicações nas redes sociais. Muito bem. Muito obrigada e chegamos ao fim de mais um encontro.